Todos nós queremos fazer parte da melhor igreja. Buscamos a melhor igreja, melhor teologia, melhor liturgia, melhor louvor. Queremos o melhor. Nós gostamos de coisas boas, com coisas ruins nós acostumamos, coisas boas nós gostamos. A pergunta é como reconhecer a melhor igreja? Como saber se a igreja que nós conhecemos é mesmo a melhor? Ou ainda, como fazer com que a nossa igreja fique melhor do que é? Algum tempo atrás, numa reunião com pastores e presbíteros, nós conversávamos sobre a realidade das igrejas, as dificuldades das igrejas, e cada um então tinha a oportunidade de falar um pouco sobre o que estava acontecendo nas suas igrejas. E alguns falavam sobre o trabalho das mulheres, sobre o trabalho dos jovens, sobre o trabalho com adolescentes, sobre os estudos bíblicos, e cada um tinha uma fórmula, cada um tinha algo de bom para falar da sua igreja, algo que estava dando certo. Nós pedimos para que fosse focado justamente nisso, o que está dando certo, e cada um tinha alguma coisa que estava dando certo. O risco que nós corremos é ver que algo está dando certo e querer imitar na nossa igreja. Porque está dando certo lá, vamos trazer para cá. E o risco então é de nos tornarmos simplesmente uma mera imitação, uma mera reprodução de algo que alguém está fazendo em algum lugar, esperando que tenhamos os mesmos resultados. Isso tem acontecido no Brasil de tempos em tempos. No início dos anos, final dos anos 90 aproximadamente, houve um movimento nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil com uma série de publicações e muitas igrejas disseram: é isso que nós temos que fazer, e entraram naquele movimento. O resultado, continuaram com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Deu certo lá em Willow Creek. Aqui não deu. Não é essa a nossa realidade, nem era esse o propósito do Espírito do Senhor. E o que nós queremos então? Qual é o nosso desejo? Como é que nós vamos viver a nossa fé? A pergunta não é o que outros estão fazendo, como outros estão alcançando objetivos, porque o nome disso é pragmatismo. A pergunta é o que nós, como cristãos, precisamos fazer, ou como nós, cristãos, devemos viver a nossa fé. Reformulando ou formulando essa questão de uma maneira ainda mais prática e bíblica, a pergunta é: o que o Senhor quer que nós, como igreja, como a sua igreja, sejamos? Que tipo de igreja o Senhor quer que nós sejamos? Que tipo de igreja o Senhor quer que a sua igreja, confiada a nós, seja? Acredito que nós devemos tirar o foco do que nós queremos que a igreja seja e passar a olhar para o que o Senhor quer que a igreja seja. Quero convidar os amados a abrirem a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 até o verso de número 5. Peço amados que acompanhem a leitura da palavra, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Pai, nós damos mais uma porção da Tua palavra, Senhor. E nós queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, a Tua bênção. Que o Senhor fale ao coração do Teu povo, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ensine, Senhor. Haja com graça e misericórdia no meio do Teu povo, no meio deste povo que se chama pelo Seu nome, no meio deste povo que é o Teu povo, Senhor. Fala conosco, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Um dos ensinos que o apóstolo Paulo mais faz questão de enfatizar, isso em contraste, por exemplo, com as exigências dos judaizantes, que diziam que a salvação seria o resultado de uma mistura de confiança em Deus com uma série de obediências legalistas. Paulo faz questão de afirmar que a salvação era, e eu faço questão de afirmar junto com Paulo, que a salvação é uma dádiva de Deus por meio de Jesus Cristo e que só pode ser obtida pela fé. E esta é uma verdade bíblica absolutamente cristalina. Se você abrir as páginas das Escrituras, você vai perceber que ela é tão facilmente perceptível quanto é a luz do sol. É verdade que há quem não consegue ver a luz do sol. É verdade que há pessoas que têm deficiências visuais, assim como existem pessoas que têm deficiências espirituais e não conseguem compreender esta bendita doutrina. É muito comum nós encontrarmos diversos tipos de correntes religiosas que vão ensinar ou vão cair em dois graves erros em relação à fé. O primeiro erro é o erro do comodismo. É o erro de achar que basta ter conhecimento intelectual, que basta talvez até ter algum envolvimento emocional com as coisas de Deus e está tudo certo. Basta acreditar no que está sendo dito e o problema foi resolvido. Alguns entendem que se acreditam na mensagem pregada, não precisam fazer mais nada. Afinal, usam até uma frase dizendo assim: o salvo está eternamente salvo. Então você pode descansar, você não precisa fazer mais nada. Antes que você comece a pensar que eu abandonei a doutrina da salvação pela graça, antes que comece a pensar que eu estou me tornando aqui um pelagiano, um arminiano, eu quero que você entenda que eu creio que é suficiente crer para obter a salvação. Em Atos 16:31, por exemplo, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. É suficiente crer, mas a fé é também, além de um chamado à salvação, uma chamada para uma caminhada de obediência ao Senhor, uma vida de obediência que é chamada das Escrituras de vida de boas obras. Por exemplo, em Tito, capítulo 3, verso 8, Paulo vai dizer assim: fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, observe o que ele vai dizer na sequência, sejam solícitos na prática de boas obras. E ele conclui dizendo: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E isto é o resultado, é fruto da presença do Espírito Santo naquele que foi redimido pelo Senhor. Paulo insiste dizendo: nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, crer conduz à salvação, e a salvação conduz à prática das boas obras. Não dá para ficar de braços cruzados dizendo: eu não preciso fazer mais nada. É óbvio também que ao crer nós confiamos e descansamos nas promessas daquele que nunca falha. Mas lembremos que o nosso pastor, o nosso supremo pastor Jesus Cristo, ele nunca nos chamou para uma vida estática, de comodismo. Pelo contrário, ele anda conosco. Ele diz que anda conosco até mesmo pelo vale da sombra e da morte. E ao andar conosco pelo vale da sombra e da morte, ele nos conduz a um outro lugar. Um lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas só chega aos pastos verdejantes e águas tranquilas aqueles que se deixam conduzir pelo Senhor. Nós somos chamados para descansar em Deus, para caminhar pelas veredas da justiça, para correr perseverantemente a carreira que nos está proposta, até que essa carreira esteja completa e nós possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e possamos então dizer: sim, alcançamos o alvo da soberana vocação, como é proposto por Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 14. Ele diz: eu prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso significa que nós não podemos incorrer no erro do comodismo. A fé traz conforto, mas nunca trouxe comodismo.
Não confundamos o conforto da presença do Senhor com o comodismo de nada fazer, como uma desculpa para deixar de fazer o bem e praticar a justiça. Miqueias, no capítulo 6, diz de maneira muito clara o que o Senhor espera de nós. Ele diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, o Senhor nos chama para crer e para viver com fé. Por outro lado, existe um outro extremo. Se alguns caem no comodismo, há o outro extremo, o extremo do ativismo, de confundir uma fé operosa com simples ativismo religioso. Encher-nos de tarefas e ocupações, dependendo do contexto, encher o coração de uma expectativa de ter as ações reconhecidas tanto entre os homens, como também pelo próprio Deus. Os fariseus faziam isso muito bem. Eles tinham uma série de regrinhas religiosas que obedeciam, e eles esperavam que as pessoas vissem eles fazendo essas coisas e que os ovacionassem publicamente. A ponto de, por exemplo, quando eles jejuavam, eles desfiguravam o rosto, eles despenteavam os seus cabelos, eles passavam a mão no rosto de maneira que as suas sobrancelhas ficassem desalinhadas e desajustadas. E as pessoas dizem: olha a expressão do rosto dele, ele está jejuando. E então eles dessem algum tipo de honra. O problema, queridos, é que o Senhor vê em secreto. E o Senhor vê o que está em secreto também, Ele vê o que está no coração. Ele recompensa em secreto. E essa ideia de trabalhar para obter recompensas terrenas, ela é combatida pelo apóstolo Paulo. Ele que diz: eu trabalhei mais do que todos os demais. Em 1 Coríntios 15, 10, ele diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Mas ele diz assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele não buscava o reconhecimento dos homens. Isso não quer dizer também que nós devemos nos sentir desestimulados a servir na igreja. Isso não quer dizer que nós devemos olhar para isso, já que não precisa de ativismo, também não precisa de atividades. Não confundamos essas coisas. Na verdade, o desejo do Senhor é que nós sirvamos mais e mais, e cada vez mais. Sirvamos na medida das nossas forças. Trabalhemos para a glória do Senhor, sabendo que quem se esforça para servir o Senhor não trabalha em vão. Mas tendo sempre a certeza, tendo sempre na sua mente isso que Paulo nos diz: não eu, a honra não é minha, a glória não é minha, a graça de Deus comigo. Ele escreve aos Coríntios dizendo: meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não existe privilégio maior do que servir ao Senhor. Não existe bênção maior do que servir ao Senhor. E sabe por que não existe bênção maior do que servir ao Senhor? Porque quem não está servindo ao Senhor tem outro Senhor. Tem outro feitor. Tem um escravagista como dono. Serve a Satanás. Quem serve ao Senhor tem como recompensa a bênção da vida eterna. Quem serve a Satanás só vai receber como recompensa a morte, porque é só o que ele tem para oferecer. É uma bênção, é um privilégio servir ao Senhor, e é com alegria e louvor que nós devemos servir ao Senhor. E ao servirmos ao Senhor na alegre expectativa de que Ele não deixa de recompensar aqueles que lhe são fiéis. Ele não deixa de recompensar os seus servos dedicados, como Ele fez, por exemplo, com aquele trabalhador a quem Ele deu uma certa quantia e o trabalhador fez produzir. E o Senhor então lhe disse: muito bom, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas nós devemos servi-lo porque Ele é digno. Devemos servi-lo porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Devemos servi-lo não pelas coisas que Ele é capaz de nos dar. Em João capítulo 6, o Senhor diz: trabalhai. O Senhor não diz para ficarmos descansados, mas trabalhai.
não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o nosso Senhor. Não confundamos descansar no Senhor com comodismo. Não confundamos servir ao Senhor com ativismo. Não confundamos ter uma fé operosa com a expectativa equivocada de receber alguma coisa em troca do que você sozinho não é capaz de fazer. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Alguns podem cair no erro de pensar, bom, agora que eu estou produzindo, eu terei recompensa. O Senhor diz, não. Sem mim, nada podeis fazer. Suas obras, aquilo que você faz, se agradam a Deus, é porque Ele se agradou de você antes. No primeiro registro de uma oferta entregue ao Senhor em Gênesis 4:4, nós temos Abel trazendo das suas ofertas ao Senhor, mas um pouco antes, Caim levou das suas ofertas também. E o Senhor diz que de Caim o Senhor não se agradou, e diz que de Abel o Senhor se agradou e da sua oferta. Observe que a ênfase inteira está em Caim e Abel, não nas coisas que eles levavam, não nas coisas que eles faziam. O Senhor se agradou de você antes de você se apresentar diante dele. O Senhor lhe deu vida, perdoou os seus pecados, fez de você uma nova criatura, transformou você de pecador em débito impagável e filho da ira, transformou você em filho amado. Viu que você tinha uma dívida que você jamais conseguiria salvar. E escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, e que nos era prejudicial, e removeu esse escrito da dívida inteiramente, e encravou na cruz. Paulo pode dizer daqueles crentes em Tessalônica que eles tinham uma fé operosa, uma fé produtiva, uma fé que alcançava resultados. Ele diz no verso 3, eu, Paulo, me recordo diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Era uma fé produtiva, era uma fé que produzia frutos, era uma fé que mostrava que de fato aqueles homens e mulheres lá em Tessalônica eram de fato crentes do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus. Se nós nos perguntarmos por que esses tessalonicenses são considerados portadores de uma fé operosa, a ponto de Paulo se lembrar diante de Deus desta fé, desta operosidade em suas orações, a resposta é porque eles procuravam aplicar o ensino da palavra de Deus na sua vida. Porque diariamente eles procuravam aplicar o ensino da palavra de Deus na sua vida. Porque eles procuravam andar humildemente com o seu Senhor Jesus Cristo, se deixando dirigir pela luz bendita do Espírito Santo. É esta a fé que deve ser encontrada e praticada pela igreja dos nossos dias. O Senhor Jesus faz uma pergunta que não é uma simples pergunta retórica. Ele diz, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E é esta fé que ele deseja encontrar em cada um de nós que está aqui. Uma fé operosa, não uma fé acomodada, não uma fé improdutiva, porque o ímpio vai olhar para aquele que se diz crente e perguntar, onde está o resultado da sua fé? O Senhor não quer encontrar uma fé improdutiva. Ao mesmo tempo, o Senhor não quer encontrar a fé escondida sobre um monte de atividades, mas que não refletem aquilo que está no coração. Que tipo de fé o Senhor vai encontrar em cada um de nós?
Se fosse este o momento do retorno do Senhor, e como seria bom se fosse, que tipo de fé Ele encontraria em nós? Uma fé operosa, bíblica, produtiva, frutífera, abundante, direcionada pela palavra, orientada pelo Espírito do Senhor, ou uma fé acomodada, tranquila, como a daquele servo que recebeu um talento e o enterrou, esperando o dia que o seu Senhor voltasse para lhe devolver, sem frutos, sem resultados. Ou uma fé ativista, sobrecarregada de mandamentos, como era dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, mas que não tinham nenhum compromisso com o Senhor Jesus. Pelo contrário, na operosidade da fé que eles tinham, dispostos a rodear mar e terra para fazer um discípulo, também estavam dispostos a rodear mar e terra para matar o Senhor Jesus, para matar os discípulos do Senhor Jesus, como Paulo fez a caminho de Damasco, e depois como alguns judeus queriam fazer para matar o próprio Paulo. Que tipo de fé o Senhor encontrará em nossos corações? A minha oração e o desejo do Senhor é que Ele encontre uma fé operosa, produtiva, abundante, biblicamente orientada, espiritualmente alicerçada, animada, sabendo que no Senhor, e só no Senhor, o nosso trabalho jamais será em vão.